E hoje eu vim trazer uma palavra que está no Salmo 1, versículo 1 e 2, que nos diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não anda na conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Essa é a versão NVI, e aqui está nos dizendo sobre como é feliz, como é bem-aventurado o varão que não segue o conselho dos ímpios, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Nós vamos nos deter nessa parte do versículo, do primeiro versículo, porque hoje, e sempre foi assim, né? O homem, ele busca conselho nas outras pessoas, ele busca conselho no homem. Se ele precisa de um conselho para alguma coisa, se ele precisa resolver alguma coisa, geralmente ele vai perguntar para outras pessoas. Geralmente as pessoas vão perguntar: o que eu faço nessa situação? O que eu faço nessa outra situação? Né? Não importa se é uma situação familiar, uma situação financeira, se é uma situação pessoal, o que for. As pessoas tendem a perguntar para as pessoas, para os outros. Elas tendem a perguntar para os amigos, tendem a perguntar para as pessoas à sua volta. Elas querem ouvir a resposta da boca de alguém, né? Alguém que tem mais conhecimento que elas, ou alguém simplesmente que elas confiam, como eu falei antes, um amigo, uma amiga, né? As pessoas, elas querem encontrar a solução que venha da boca de alguém, que venha da boca de um homem, de um ser humano, né? E aqui é muito claro porque diz: como é feliz aquele que não anda, que não segue, que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, mas se assenta na roda dos zombadores. E é interessante porque aqui fala, não segue o conselho dos ímpios, né? E a gente pode pensar assim: mas aquela minha amiga, aquele meu amigo, ele não é um ímpio, ele é um servo de Deus, ele conhece a palavra, ele segue a palavra, ele não é uma pessoa ímpia. Mas a gente tem que entender que a gente pode ver naquela pessoa que ela não é uma pessoa ímpia, e ela, na realidade, não seja uma pessoa ímpia. Mas a resposta que ela pode nos dar, né, o que a gente está buscando, né, nós vamos lá perguntar o que eu faço, e nesse caso, naquele caso. E a pessoa pode nos dar uma resposta que não venha de Deus, que essa resposta seja da carne dela, seja do que ela pensa, do que ela acha. E por isso que aqui está falando o quanto é sério isso, da gente buscar conselho, da gente buscar solução com outras pessoas. O que eu faço nisso, o que eu faço naquilo, né? É lógico que existem pessoas confiáveis, pessoas sérias, pessoas de Deus, mas pessoas que buscam a Deus, com certeza existem. Mas mesmo assim, aqui está nos falando muito profundo. Aqui fala, no versículo 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então, é na lei do Senhor. Nós é que precisamos buscar as respostas para a nossa vida na lei do Senhor, na palavra de Deus, na nossa busca com Deus, na nossa oração. É Deus que vai nos dar resposta no nosso coração. Existem casos, e lógico que existem situações, existem casos que essas pessoas, elas
não têm conhecimento nenhum, estão começando na fé, não têm conhecimento nenhum, elas vão perguntar para o pastor, vão perguntar, né, para alguém que tem mais conhecimento, em uma situação que elas não sabem como, né, como agir, e lógico, às vezes elas precisam daquele apoio, né? Mas só que a pessoa não pode se acostumar, e a pessoa não pode fazer disso ali uma regra de vida, de estar sempre pedindo conselho, pedindo uma resposta de alguém. Não é o que Deus quer. Porque quando nós estamos buscando no homem, com certeza isso mostra para Deus que a gente não está buscando nele. Nós não estamos buscando na fonte, a gente está buscando no homem. E o homem pode dar uma resposta que vem de Deus, uma resposta que vem dos céus, com certeza, mas ele também pode dar uma resposta da carne dele, ele pode dar uma resposta da sua vontade, do que ele acha. Então isso é perigoso. Por isso que Deus fala aqui, ó, ao contrário, sua satisfação. O pessoal aqui diz que tem que ser a minha, que tem que ser a sua, que tem que ser a nossa satisfação. Tem que estar na lei do Senhor, e nessa lei nós precisamos meditar de dia e de noite. Então nós temos que meditar, temos que conhecer, temos que ler, temos que nos aprofundar no conhecimento da palavra para nós termos a resposta. E quando algo for tão complicado que nós mesmo assim não temos a resposta clara, nós buscarmos em Deus, orarmos e perguntarmos para Deus uma saída, perguntarmos para Deus como vamos agir, o que vamos fazer, e aí nós vamos ter a resposta e não vamos ser enganados, porque nós estamos perguntando direto porque sabe da resposta que nós precisamos. Ele sabe de tudo, ele sabe do amanhã, ele sabe do depois, ele sabe como resolver esse ou aquele problema. Então aqui está falando a importância de nós meditarmos na palavra de dia e de noite, todo o tempo meditar, pensar na palavra, ler a palavra todos os dias, nos alimentar com a palavra e buscar a palavra, meditar na palavra e pensar na palavra. E é tremendo quando a gente faz isso, porque aqui diz no versículo 3, diz assim, ó, e como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Por quê? Porque essa pessoa ela está meditando na palavra de Deus, ela está buscando respostas de Deus, ela está buscando resposta do alto, ela não está no meio dos zombadores, dos pecadores, ela está buscando a resposta do alto, ela está buscando o conselho de Deus, né? E não o conselho do homem, não o conselho... E essa palavra, ela me faz pensar, porque eu vejo muitas pessoas, muitos me perguntam e já me perguntaram, o que tu faria no meu lugar? O que eu faço? Aconteceu essa e aquela situação, o que eu faço? E qual foi a minha resposta? Tu deve perguntar para Deus, não pode perguntar para mim nem para mais ninguém. A minha opinião, o que eu penso, né? Isso não pode fazer diferença na tua vida. Pergunta para Deus. Aí o que eu falo? Eu falo, olha, a palavra, nesse caso, a palavra diz isso, isso, isso. Aí tu medita nessa palavra, pergunta para Deus, Deus vai te dar a resposta. A palavra diz isso. Agora, o que eu faria? Eu perguntaria para Deus, porque cada caso é um caso, a vida tua é tua, minha vida, entendeu? São coisas diferentes, a gente não pode... A minha opinião não pode influenciar, quer dizer, na vida daquela pessoa. Mas a resposta de Deus, sim. E a gente vê, porque se a gente for ler no Velho Testamento, um exemplo de Davi, por exemplo, tantos exemplos dos homens de Deus ali, Davi, toda vez que ele teria que ir para uma guerra, ele sempre perguntava para Deus se ele deveria ir para aquela guerra ou não. Ele sempre consultava a Deus. Ele consultava a Deus e não consultava o homem. Ele não perguntava fulano, né, ou algum conselheiro lá do rei. Ele não perguntava fulano, o que tu acha? Devo ir, né, guerrear ou não? Ele perguntava direto para Deus. E Deus está procurando homens e mulheres que façam isso hoje, que confiem mais nele, que coloquem confiança só nele. Nós precisamos disso.
É muito sério. A situação que está acontecendo no mundo é muito sério. Nós precisamos confiar mais em Deus, ter um relacionamento mais profundo com Deus e confiar e olha só, e meditar na lei de dia e de noite, meditar na palavra, meditar para que nós venhamos ser felizes. Porque aqui diz bem-aventurado, aqui diz como é feliz. Então, para sermos felizes, bem-aventurados, vamos pedir conselho com Deus, vamos nos aconselhar com o nosso Pai, vamos nos aconselhar com a fonte, vamos ir direto na fonte, porque daí nós não vamos ter falta de nada e vamos ser felizes de verdade. Eu deixo essa palavra para você meditar e eu te peço também que você deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. E eu te agradeço, por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo. Um abraço.